Vivia no litoral africano uma régia tribo ordeira, cujo rei era símbolo de uma terra laboriosa e hospitaleira. Um dia, essa tranquilidade sucumbiu quando os portugueses invadiram, capturando homens para fazê-los escravos no Brasil. Na viagem agonizante houve gritos alucinantes, lamentos de dor. Adeus, Baobá, adeus, meu bengo, eu já vou. Ao longe, Ninas jamais ouvia, quando o rei, mais confiante, jurou à sua gente que um dia os libertaria. Chegando ao Rio de Janeiro, no mercado de escravos, um rico fidalgo os comprou, para a Vila Rica os levou. A ideia do rei foi genial, escondeu o pó do ouro entre os cabelos, assim fez seu pessoal. Todas as noites, quando das minas regressavam, iam à igreja e suas cabeças lavavam. Era o ouro depositado na pia e guardado em outro lugar de garantia, até completar a importância para comprar suas alforrias. Foram libertos, cada um por sua vez, e assim foi que o rei, sob o sol da liberdade, trabalhou, e um pouco de terra ele comprou. Descobrindo o ouro, enriqueceu. Escolheu o nome de Francisco, ao catolicismo se converteu. No ponto mais alto da cidade, Chico Rei, com seu espírito de luz, mandou construir uma igreja e a denominou Santa Efigênia do Alto da Cruz. Estamos começando mais um episódio do nosso projeto Eu Quero um País que Não Está no Retrato. No programa de hoje, eu peço licença ao grande Emerson Dias para dizer: de todos os amores que eu tenho, é com muita honra e com muito orgulho, Salgueiro, a minha maior paixão. A minha escola de coração é o Acadêmicos do Salgueiro e no programa de hoje teremos o enredo Chico Rei, de 1964, que rendeu um antológico enredo da Academia do Samba, enredo de Arlindo Rodrigues. Toca a vinheta. E para tudo começar na quinta-feira, de Luiz Antônio Simas e Fábio Fabato, é dito que havia uma certa exigência que os enredos tratassem de temáticas ditas como nacionais. No entanto, essa não era uma exigência propriamente do Estado, e sim algo sintônico entre as próprias agremiações e o Estado. A intervenção estatal ficou mais constante na década de 1940, quando as agremiações passaram a ser vistas como uma espécie de canal de promoção de certa pedagogia de exaltação aos valores da pátria. A partir disso, temos que os primeiros enredos abordados pelas escolas de samba trazem as efemeridades da pátria e os heróis tidos como oficiais. Isso começa a mudar a partir do momento que Edson Carneiro escreve a obra Quilombo dos Palmares, uma obra absolutamente consistente, que foi inclusive vetada, proibida pela ditadura do Estado Novo. Foi publicada primeiro no exterior. A partir daí, as escolas de samba, como são organismos vivos e influenciados pelas circunstâncias, passaram então a surfar na onda política, social e estética da negritude. Então, é a partir desse contexto que nasce a chamada Revolução Salgueirense, um grande acontecimento não só para o Carnaval Carioca, mas para toda a nossa cultura. E para falarmos de Revolução Salgueirense, convido e agradeço desde já o editor e curador do projeto Carnavalize e também escritor Leonardo Antan. É contigo, Leonardo. Oi, gente, tudo bem?
Aqui é Leonardo Antan, eu sou editor e curador do projeto Carnavalize e eu vim contar para vocês um pouquinho do que foi esse período que a gente chama de Revolução Salgueirense, e em especial o desfile de 1964 sobre Chico Rei. Bem, o que foi a Revolução Salgueirense, né? Para a gente começar a nossa conversa. A Revolução Salgueirense foi um período de transformações no desfile das escolas de samba, um período onde as escolas de samba estavam se popularizando, ou seja, atingindo novos públicos, uma nova camada da sociedade estava interessada por esses desfiles, e o Salgueiro promoveu uma mudança na linguagem dos cortejos das escolas de samba, tanto visualmente como narrativamente e musicalmente também, né? Então a gente tem esse período que é marcado a partir da chegada de profissionais de fora do universo das escolas de samba. Isso já tinha acontecido antes e aconteceu de momentos... Isso já tinha acontecido antes, né? E aconteceu em momentos pontuais da história, mas a partir do momento da chegada de pessoas como Fernando Pamplona, o casal Marie-Louise e Disseu Neri, todos os professores, folcloristas, cenógrafos, figurinistas, para assinar, né, para fazer o desfile do Salgueiro, isso tudo comandado, né, por uma figura central nesse processo, que é Nelson de Andrade, que era o presidente e, vamos dizer assim, meio que o diretor de carnaval, né, o enredista desses enredos do Salgueiro. Então o Salgueiro primeiro traz essas pessoas de fora, né, esses figurinistas, esses cenógrafos que não estavam habituados ao cenário daquelas escolas de samba, e eles começam a fazer enredos diferentes do que se fazia até então, né? Os enredos eram voltados à história oficial, à história branca do país, né? Toda uma história de negociação entre as escolas de samba e o governo de Getúlio Vargas nos anos 40, o que persistiu até ali boa parte dos anos 50, né? Mas Fernando Pamplona, que é essa figura fundamental da história da arte brasileira, ele vai até o Salgueiro, convidado por Nelson de Andrade, e propõe um enredo diferente, que é o enredo Quilombo dos Palmares, sobre o famoso Quilombo, que a gente conhece. O herói Zumbi dos Palmares se tornou essa figura heróica para o Brasil, mas naquela época era uma figura ainda bastante desconhecida. E aí, é claro, um erro muito comum é a gente dizer que passaram a se fazer enredos negros, né? Todo o enredo em si é negro, né? Quando ele é contado por uma escola de samba que é um corpo negro, né? Mas o Salgueiro, ele traz figuras que a grande população não conhecia, né? Até intelectuais, enfim, figuras que estavam à margem da história, exatamente, né? Essa história oficial, essa história branca, essa história dos vencedores, né? Ele traz a história dos perdedores. Então, o Quilombo dos Palmares é um desfile que marca isso, e aí toda essa questão visual é muito importante, porque o Salgueiro passa a fazer um desfile teatralizado, espetacular, com elementos de teatro, figurino. Ele abole, né? Ele encerra, ele para de usar alegorias gigantescas, carreatas, como eram chamadas, passam a usar adereços de mão. Então o Salgueiro, esse período da Revolução Salgueirense, é um período de descoberta dessas narrativas, né? Narrativas negras importantes, narrativas que estavam fora do que se fazia na época, né? Da história oficial. Por mais que se batesse o tambor e se incorporasse uma gramática negra, esses enredos passaram por uma transformação de revelar personagens que ficaram conhecidos durante todo esse período. E a gente tem um marco, logo depois do Zumbi dos Palmares, que é o desfile sobre Chica da Silva, de 1963. Esse feito por um outro personagem, o Fernando Pamplona não estava envolvido nesse desfile. Quem assinou esse desfile foi Arlindo Rodrigues, também cenógrafo do Municipal, né, levado para o Salgueiro junto com o Pamplona. Mas em Chica da Silva a gente tem uma transformação definitiva, tanto narrativamente, a força simbólica dessa mulher, Chica da Silva, que se tornou conhecida no país inteiro, né? Se hoje a gente tem filme, novelas, Chica da Silva é meio que uma personagem pop da cultura brasileira. Isso se iniciou nesse desfile de 63, né? É o desfile de 63 que apresenta Chica da Silva para o Brasil, e por que não para o mundo também, né? Porque a repercussão desse desfile é algo inimaginável até então, né? Ele é capa de revistas, ele sai na Times, em Nova York. O Arlindo Rodrigues ganha um prêmio na Bienal de Arte de São Paulo por esse desfile. Então ele é um desfile realmente revolucionário, um desfile, como a gente poderia dizer hoje, quebra a bolha, né? Rompe a bolha do carnaval e se torna um marco da cultura de um país, né? E aí é um novo palco, um momento de transformações dos desfiles. É o primeiro ano em que o desfile é realizado na Avenida Presidente Vargas. Então você nota esse caráter, né? E a importância de uma escola de samba. Uma escola de samba, ela revela para o país inteiro uma personagem que até então desconhecida, né? A história dessa
personagem dessa mulher que conseguiu a sua liberdade no período escravocrata através do seu casamento com o contratador João Fernando de Oliveira, né? E foi uma pessoa muito importante para a sociedade diamantina. E aí, esse desfile, ele tem tantas questões que ele também é importante no sentido de que ele constrói uma linguagem dos desfiles, né? Então a gente tem a aula de Mercedes Batista, do minueto, coreografada, né? Não era a primeira vez, a Mercedes vinha trabalhando desde 60 no Salgueiro, mas aquilo se torna um marco, aquilo se torna um sucesso nacional, né? Aquela imagem de 12 casais negros dançando o minueto na Presidente Vargas se torna uma imagem. A gente tem Isabel Valença, que incorpora, que se torna a própria Chica da Silva, né? Ela que era mulher do presidente Osmar Valença e que se torna protagonista. Então esse é um desfile que tem uma linguagem, ele tem uma história para ser contada, ele tem início, meio e fim, né? Ele tem esses elementos que conquistam a plateia, né? Que, meu Deus, a plateia passa e você fica deslumbrada. E ele tem esse caráter de trazer essa história dessa escravizada que pouco se conhecia, né? Essa negra revolucionária que foi Chica da Silva. Então você nota que o Salgueiro vai criando, né, todo esse projeto, que é um projeto de revelar esses personagens. E a gente chega então em 1964 com Chico Rei,